Como é que funciona? O que vocês utilizam? O que vocês estão utilizando de mais inovador em termos de planejamento estratégico? Legal. Isso é uma curiosidade que a gente tem. A gente gosta de perguntar para os CEOs. Essa também é uma experiência muito interessante, né? Porque a gente fala lá na ConnectCon que planejar é criar o futuro, né? A gente tem que planejar, cara, porque senão a gente realmente não consegue sequer medir o quanto a gente evoluiu naquilo que a gente tem vontade de ser. Foi um aprendizado bem interessante para nós. A gente, há 7 anos atrás, começamos numa pegada de tentar nos planejar de uma forma um pouco mais cadenciada, né? E olha que a ConnectCon tem quase 30, como você falou, né? Olha só, a gente começou a ter essa pegada de planejamento de longo prazo não faz muito tempo. Porque nessa estrutura, quando eu comecei a trabalhar ou estar na função de CEO, apesar de ser sócio, né? Eu comecei a perceber que a gente precisava muito de planejamento por ser uma empresa de tecnologia e porque a gente precisava olhar o futuro de uma outra forma. E começamos a fazer isso. Resumidamente, porque é muito comprido, eu acabei contratando na época a fundação da Falcone, o professor Falcone, vocês devem conhecer. Sim. Ele não foi ele que fez, tá? Foi o pessoal dele que fez, mas a gente fez um planejamento aí pensando na ConnectCon para os próximos 5 e 10 anos, né? Isso há 7 anos atrás. E essa foi uma pegada muito importante para a companhia, porque a gente começou a criar um planejamento de curto e médio prazo, né? Ou seja, estabelecer metas de curto e médio prazo. Eu sou maratonista, né? Esqueci de falar isso na minha apresentação. E maratonista, legal. Maratonista pensa assim, né? Pensa em metas de curto e médio prazo para atingir lá os 42 quilômetros depois no final, né? Eu sempre uso essa comparação quando eu falo com o meu time lá, né? E a gente começou a fazer esse trabalho com o professor lá, com o pessoal da Falcone, desenvolvemos um planejamento de 5 anos e aí passamos a trabalhar em cima desse planejamento. Isso foi muito importante porque a gente estabelece metas anuais para a companhia, as metas são desdobradas, né? Então, a meta do CEO é desdobrada para os diretores, que é desdobrada para os gestores, até o nível de supervisão. Então, quando alguém lá da supervisão não atinge a meta, é a minha meta que não está sendo atingida, né? Isso é muito importante. E isso trouxe uma estrutura de gestão que nos permitiu implementar a meritocracia. Então, hoje, todos os incentivos de curto ou longo prazo da companhia, os bônus e tal, são medidos, mensurados e pagos em cima do atingimento dessas metas.